Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos, né? Para ver se Ezequiel 47, todos acharam, irmãos? Vamos ler do versículo 1 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Depois disto, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo de um umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta para o caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá ao oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos arteiros, ou pelos tornozelos. E me mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: visto isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento nós temos graça mais uma vez pela Tua presença. Senhor, neste momento eu diminuo para que Tu cresça o Senhor, Jesus. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que neste momento o Senhor venha falar, meu Pai, transparecer para a Tua igreja a Tua palavra, que é cura, que é libertação, que é transformação. E eu peço ao Senhor, Jesus, que as pessoas sejam aqui transformadas pelo poder que há no Teu nome, que há na Tua palavra, Senhor, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Os irmãos merecem. Irmãos, hoje eu estava lendo a mensagem. Todo mundo que vai pregar sabe que quando há um convite para você fazer uma mensagem, você sempre vai pensar: o que o Senhor quer falar para a igreja? E aí, quando eu comecei a ler Ezequiel, eu falei: Senhor, me traga o entendimento, porque, como sempre é falado, a mensagem primeiro vem para nós, né? Primeiro tem que falar conosco. E aí eu comecei a olhar a Bíblia, eu olhava de um lado, olhava de outro, e não existia, não conseguia ver outra, não via uma outra mensagem. E eu falei: Senhor, então é dessa mensagem que eu faço para a igreja. E antes de eu entrar na mensagem, eu queria perguntar para os irmãos: até onde você está disposto a entrar? Antes de entrar exatamente no ponto da mensagem principal, queria falar para os irmãos um pouco da história de Ezequiel. Ezequiel era filho de Buzi, que era sacerdote. E Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal. E desde pequeno, Ezequiel estava sendo preparado para ser um sacerdote. Então, Ezequiel ele conhecia o sacerdócio, ele conhecia o templo. Então, ele estava sendo preparado para que um dia ele pudesse ser sacerdote no templo. Só que, irmãos, se nós formos ler a história de Ezequiel, desde o capítulo 1, nós vamos ver que teve uma mudança ali. Talvez Ezequiel não imaginaria que isso iria acontecer. Primeiramente, nós sabemos que nós temos que entender. Quando Ezequiel ele tinha aproximadamente 25 anos, segundo a história, Ezequiel ele foi levado para o exílio babilônico. Mas por que houve o exílio? A palavra de Deus diz que o povo de Deus havia se corrompido e havia se afastado de Deus. O povo de Deus estava vivendo na injustiça, na desobediência, na corrupção, estava vivendo pela idolatria. E nós sabemos que o Senhor, desde sempre, desde o início, Ele sempre falou e sempre nos ensinou que só há um Deus, que só existe um caminho. Aleluia. E toda vez que o Senhor se entristecia por conta disso, por conta da idolatria que tomava no lugar dele,
ele levantava os profetas para trazer a mensagem de juízo e de conflito. E naquele tempo não foi diferente. Havia se levantado vários e vários profetas que já tinham avisado o povo sobre essa idolatria. Mas mesmo assim, eles não ouviram. E o interessante é que quando eu estava estudando, eu entendi que o juízo de Deus para esse povo, a permissão do exílio babilônico, era o amor e o cuidado de Deus. Porque mesmo que o Senhor permitiu o exílio acontecer, o Senhor estava dizendo: eu vou restaurar o meu povo. Aleluia. Ele não abandonou o seu povo. E por volta dos 30 anos, quando vai começar o capítulo 1 de Ezequiel, que era, na época, a idade em que o sacerdote assumiria o seu cargo, assumiria o seu ofício, Ezequiel já estava há 5 anos, aproximadamente, no exílio. E no 5º ano do exílio, Deus vai chamar Ezequiel para profeta. E talvez Ezequiel tenha pensado grande parte, tenha passado grande parte da sua vida se dedicando para ser um sacerdote. Talvez ele tenha passado desde pequenininho, seus pais, porque de costume, ensinar os seus filhos desde pequeno. E ele sempre na cabeça dele pensando: vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez. E um dia eu vou ser sacerdote na casa do meu pai. E eu quero que você imagine agora, Ezequiel, anos de preparo, talvez anos de dedicação, muito tempo ali se dedicando e esperando o momento certo para servir a Deus. Só que agora ele está no exílio. E aquilo que ele imaginava que seria o começo do seu ministério parecia ter sido interrompido. E quantas pessoas estão aqui nessa noite, eu pergunto: quanto tempo você estudou, trabalhou, se dedicou, se preparou, até mesmo sonhou? E quando chegou a hora de você colher, alguma coisa mudou. Reflita conosco nessa noite, comigo nessa noite. Será que já aconteceu isso com você, ou você esteja passando por isso? Você planejou algo por muito tempo e chega a sentar hora e muda tudo. Mas, irmãos, o que na verdade parecia ser o fim dos planos de Ezequiel era na verdade o começo de um novo propósito de Deus na vida. Aleluia. E o que isso tem a ver conosco, né, irmãos? Talvez você se imaginasse que nessa sua fase da sua vida já era para você estar em outro lugar, em outro nível. Mas agora, como Ezequiel, você está preparado para Jerusalém, mas não tem lugar bom. E talvez você esteja dizendo assim: Deus, não é aqui que eu queria estar. Não é aqui que eu queria estar. Mas a história de Ezequiel vai nos ensinar que o lugar onde você está não limita o lugar onde Deus pode te usar. Aleluia. Ezequiel pensava em Jerusalém, mas Deus tinha um propósito na vida dele na Babilônia. O lugar mudou, mas o propósito não. Pense nisso, irmãos. Existem circunstâncias na sua vida que é o próprio Senhor que Ele está mudando, mas não para pior, porque Ele tem planos maiores e melhores para nós. É verdade. Glória a Deus. E talvez o Senhor não tenha mudado o propósito da sua vida. Talvez Ele esteja somente mudando o cenário. Aleluia. E foi no exílio, irmãos, que Ezequiel descobriu que a presença de Deus não estava só em Jerusalém. Não estava limitada. Deus tinha um plano, irmãos, e Ele tem um plano para nós. Ele tinha um plano de restauração. E nessa noite eu posso dizer para você: o Senhor Ele tem um plano de restaurar a sua casa. O Senhor tem um plano de restaurar a sua família. O Senhor tem um plano de restaurar aquilo que se perdeu. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Amém.
em Jerusalém, agora ele está diante de uma visão de restauração. Essa passagem que nós lemos aqui, se eu não me engano, do capítulo 40 até o capítulo 47, é uma visão que Deus vai levar em glória a Ezequiel. E Ezequiel vai olhar para o templo e ele vai ver uma água que saiu de baixo do altar. Só que essa água não era uma água parada e ela não era uma água sem direção. Ela era uma água que fluía. Eu não sei se você entendeu, mas não era uma água que estava parada, era uma água que corria. E nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela se refere à água, ela se refere ao próprio Espírito de Deus. Você entende isso, irmãos, que por onde o Espírito de Deus passa, alguma coisa acontece. Aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa tem que mudar. E nesse momento eu queria já partir para a mensagem e falar de alguns níveis que nós cristãos devemos estar. Mas antes de entrar nos níveis, eu queria que você percebesse uma coisa. Ezequiel ele não chegou na profundidade de uma vez só. Foi aos poucos. E assim é a caminhada do cristão. É um passo de cada vez. O homem, irmãos, estava conduzindo Ezequiel e ele tinha 1000 povos para ele passar. Depois ele mediu mais 1000 e mais 1000 e novamente Ezequiel avançou. Até chegar ao ponto onde havia águas profundas. Águas que não se dava para se passar, mas teria que ser andado. Não dava para caminhar, tinha que mergulhar. Isso significa, irmãos, que Ezequiel precisou continuar passando desde o primeiro passo até chegar aonde ele chegou. E talvez, irmãos, essa seja a palavra para alguém nessa noite. Você não precisa entender tudo o que existe no próximo nível. Você só precisa continuar segurando no caminho do Senhor. Porque Ele está te conduzindo. Não se preocupe com o que vai ter no próximo nível. Eu te garanto, o Senhor está na frente, se é o Senhor que está conduzindo. É coisa boa que está chegando, é coisa boa que está vindo. Confia. Escute uma coisa, irmão. O Senhor não nos chamou para ficarmos na margem. O Senhor nos chamou para mergulharmos, para vivermos nas águas que purificam, águas que trazem vida. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: avance. Não pare, não fique parado. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Talvez você tenha olhado para a igreja, para as pessoas e visto um esfriamento espiritual. Talvez você tenha falado: o que está acontecendo? Faça você. Caminhe você, mergulhe em você. Não dependa do outro. Dependa do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar aqui. As águas do tornozelo, irmãos. Assim diz lá em Ezequiel 47:3. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Como nós imaginamos, podemos imaginar que Ezequiel está falando, deu um tornozelo. Então, quer dizer que Ezequiel ele deu o primeiro passo, ele já está na água. Isso é muito importante. Isso significa a nossa caminhada com Cristo. O primeiro passo, só que ele ainda significa que nós temos o controle. Ezequiel já está no rio. Ezequiel já entrou na presença, já sentiu a presença. Mas ele ainda está no controle. E quantos de nós estamos aqui nessa noite, viemos à casa do Senhor, conhecemos ao Senhor, vivemos até experiências com o Senhor, mas ainda permanecemos no controle. Eu vou na igreja, mas eu não quero passar pelas águas. Eu vou na igreja, vou passar pelas águas, mas eu não quero fazer nada na obra
o Senhor para colaborar. É mais ou menos assim que nós nos comparamos essa passagem, essa parte. É quando nossos pés ainda estão no chão, tocando no chão. É Deus falando com você: eu estou te convidando a vir. Vem. E você fala: tá bom, Senhor. Só na igreja eu vou louvor, ouvir a palavra e sair e voltar como se nada tivesse acontecido. Até que tá bom. E eu pergunto para você: é isso que você deseja? A primeira pergunta que eu fiz: até onde você está disposto a entrar? Será que as águas do tornozelo para você é o suficiente? E lembra, irmãos, não é nós que entramos nas águas, é o próprio Deus que está nos convidando. Aleluia. Vem. O homem está medindo as águas, ele está falando, e Ezequiel está dando. Não é nós que vamos escolher o nível, mas é o Senhor que está falando: venha para um nível mais profundo. Aleluia. Pode vir. Glória a Deus. E muitas das vezes nós escolhemos não ir. E agora, entenda uma coisa. Nos tornozelos eu ainda tenho controle. É muito bom você estar aqui e começar a sentir a presença do Senhor, mas não é o suficiente. Ainda é pouco, irmãos. Pelo que o Senhor tem para nós, ainda é pouco. E agora é uma das partes que eu mais senti o Senhor falar comigo. Ezequiel 47:4. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Homens e mulheres que estão aqui sabem exatamente o que significa os joelhos na presença do Senhor. Fala de vida de oração, fala de estar na dependência do Senhor. E eu pergunto para você: você está vivendo uma vida de oração? Você tem dobrado os seus joelhos? Será que podemos encontrar em nosso meio homens e mulheres como os nossos antepassados que tinham os joelhos calejados de tanto orar? Será que quando vem a prova, a tribulação, a dificuldade, você prefere ajoelhar e confiar no Senhor? Ou você prefere voltar para a margem do rio? É tempo, igreja, irmãos, de nós voltarmos a ter vida de oração incessantemente. Isso não é só virar um hobby, mas é virar um hábito. Como assim como você depende do alimento, assim como você depende da água, para sobreviver, a vida de oração, ela tem que estar em dia. Nós precisamos voltar a orar mais. Ainda é pouco, irmãos. Nós estamos orando muito pouco ainda. E o Senhor está nos chamando. Até onde você quer ir? O Senhor está nos perguntando: até onde você quer ir? Ou até onde você está disposto a ir? Vai continuar no raso? E aí fala toda isso, irmãos, joelhos. A água agora já não está mais nos seus pés. Você ainda tem força para continuar em pé. Você ainda está no controle. Mas você sabe que a vida de joelhos no chão é a resposta da vitória. A chave da vitória, para você saber, é joelho no chão. A palavra é alimento. Jejum é sensibilidade. Mas a chave da vitória é joelho no chão. Seja em bens materiais, seja a sua família nas mãos do Senhor, seja o que você precisar, a resposta ainda é oração. É verdade. Então eu convido você nessa noite, saia daqui entendendo que não há
outra chave a não ser a oração. Talvez você esteja passando por essa situação agora. Para você parece que não tem jeito mais. Os médicos devem ter falado, acabou. Não tem mais jeito. Alguém olhou para o seu filho e falou, não tem mais jeito, não vai dar. Mas eu vi que essa noite vai ser para você. A resposta ainda continua sendo a oração. Enquanto você não tem os seus joelhos dobrados, o Senhor começa a trabalhar por mim e por você. E no tempo certo, no tempo determinado, a vitória vai chegar. Creia nisso, irmãos. Nós somos Deus, somos filhos de um Deus soberano. Somos filhos de um Deus que é dono do ouro, da prata. Ele pode nos dar tudo que nós precisamos. Mas saiba que o que nós mais precisamos e necessitamos é da presença de Deus. Porque pode nos faltar tudo, mas se nos faltar a presença, nada nós temos. Do que adianta nós termos tudo neste mundo, nós não ter a presença, não ter a sensibilidade, não ter o amor de Deus. Verdade. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa mente? Do que adianta, irmãos, ter carro do ano, casa, bênção? E eu falo até mesmo coisas simples, cura, que nós sabemos que o nosso Deus pode curar, mas e se Ele não quiser? Eu te pergunto, e se Deus não quiser curar, será que Ele vai deixar de ser Deus? Ou você vai adorar porque Ele é o Senhor? Ele pode todas as coisas, mas é necessário a gente ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de constância, de estar sempre em oração, e querer mais, e querer conhecer mais. Ainda é pouco, ainda é insuficiente tudo que eu sei, porque nada sei. Todo conhecimento é pouco. E aí, irmãos, eu quero deixar uma meditação dos irmãos. Nos tornozelos a gente entra, mas é nos joelhos que nós aprendemos a ser dependentes dele. O que você está tentando fazer para resolver de pé? Talvez seja no joelho. Talvez não, é no joelho. Talvez você está aí tentando resolver na força do seu braço. Eu vou levar ele para a igreja. Eu vou usar exemplo. Lá em casa, minha mãe, eu era pequenininha, eu lembro. Ela pegava o braço do meu pai assim, ó. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu não vou para a igreja, não. E aí passou o tempo. E eu via ela falando, tá nas mãos do Senhor. E minha mãe, eu pequenininha, subiu comigo no monte nas costas. E eu não via mais ela chamando para a igreja. Mas eu via ela orando. E a oração dela foi o resultado de não só meu pai, mas eu também, a minha casa está aqui. Se nós estamos aqui hoje, foi por causa dela, porque ela foi intercessora por nós. E eu louvo a Deus pela vida dela. E agora, irmãos, o homem ele vai convidar Ezequiel a medir mais 1000 côvados, né? Se os irmãos não sabem, os côvados eram aproximadamente 500 metros. E vai convidar Ezequiel mais uma vez. E agora, irmãos, a tábua vai ficar na cintura. E Ezequiel ainda consegue ficar de pé, mas ele já não caminha mais com tanta força. A água começa a bater interferindo nos seus movimentos. E é isso que nós podemos aprender. Quanto mais profundo eu entro, menos eu consigo fazer do meu jeito. Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo para viver para Ele. E a palavra diz que já não vivamos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Aleluia! Quando a gente está no controle de algo, quando a gente está sempre na frente, a gente não põe nas mãos do Senhor, a gente sempre tem um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Um jeito fácil, não, assim é mais fácil, assim é mais tranquilo, não. Para que eu vou esperar? Fazer teste de propósito para quê? Coisa boba, coisa que passou já. Para que eu vou esperar a resposta? Eu posso
E aqui nós podemos aprender que nem sempre o nosso jeito não é a melhor forma de agir. Quem anda nos caminhos do Espírito, quem anda com o Espírito, sabe que Ele nos dá a melhor direção. Aleluia. Talvez pelos seus olhos físicos, aqui é o melhor caminho, mas pelos olhos espirituais o Senhor está falando, vem pra cá, é aqui que eu quero você. Talvez você está no seu trabalho, você está com alguém, você quer responder alguém ali na euforia, mas o Senhor está falando, é momento de se calar, é momento de você se silenciar. Mas Senhor, silencie, porque eu estou te dando um caminho. Todas as vezes que Jesus ele entrava num lugar, ou alguém ia ofender ele, ou rejeitava ele, ele fazia isso, ele se retirava. E ele orientava os discípulos: se você for a algum lugar, chegar numa casa, numa cidade, e eles não te receberem, sacode com ele da sua roupa. Sai em paz, você fez a sua parte. A discutir, irmãos, com o irmão, ou querer ter razão, isso é só para encher o nosso ego. Então deixa que o Senhor tenha controle para te orientar. Na hora que você estiver sem saber a direção, silencie para você escutar a voz dele. Não haja na emoção do momento, porque é aí que nós pecamos e caímos, ofendemos, e existem palavras que não podem ser mais retiradas. É um perigo, irmãos, o que nós falamos, porque a palavra, quando ela sai, ela já foi lançada. E Satanás ele usa isso para entrar em corações feridos. Às vezes pessoas até mesmo que não têm a mesma maturidade que você. E às vezes você fala, se você ofender a pessoa, a pessoa chega isso para o pessoal. Não fale, silencie, peça ao Senhor, me controle. E é isso que é ter o controle. E como eu disse, nós entregamos o controle para o Senhor. A nossa geração, irmãos, é muito difícil de entregar o controle para o Senhor. E muitas vezes nós queremos controlar o nosso futuro, queremos controlar a nossa carreira, queremos controlar o nosso ministério. E o Senhor está falando, é só você seguir as águas. É só seguir o caminho que eu estou te mostrando, que o controle eu que tenho. Deixa eu ter o controle para você, irmão. O Senhor está falando comigo com você nessa noite, irmãos. Deixa o Senhor no controle da sua vida. Não se desespere, não é tempo de se desesperar. É tempo de descansar e confiar em Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o que você está tentando controlar? Reflita nisso nessa noite, o que você está tentando controlar? Qual que é a área da sua vida que você ainda não entregou nas mãos do Senhor? Você quer que o Senhor apenas abençoe os seus planos? Ou você está disposto a deixar os seus planos na mão de Deus? Entenda uma coisa, irmãos. Profundidade exige entrega. Para você estar mais profundo com o Senhor, para você estar mais sensível ao Senhor, é necessário entrega. E o quarto nível aqui que nós vamos ver são as águas profundas. Aleluia. E eu pergunto para você nessa noite, você sabe nadar? Pergunta para o irmão do seu lado, você sabe nadar? Fala com ele, se não souber nadar, pode voltar para beber água. Porque agora o nível é nadar. É, Jesus. É mergulhar em presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Ezequiel chega no nível de mergulhar, o homem vai voltar a olhar a margem do rio.
E eu não sei o que passou na cabeça de Ezequiel, mas eu me pergunto, o que será que tem do outro lado? O que será que terei do outro lado? O que tem do outro lado? Oh, aleluia, Jesus. Se eu voltar para a margem, eu nunca saberei o que está do outro lado. Existe uma árvore na vida. Aleluia. E essa árvore, ela existe. Nossa. Ela não existiu, ela existe. Você entende isso, irmãos? Que existe algo do outro lado. Mas é só para quem decide mergulhar. É preciso nós queremos mergulhar. E quando nós vemos aqui que as águas profundas, as águas que não dão a nada, a gente está falando de a dependência absoluta de Deus. E eu pergunto mais uma vez para a igreja, até onde você está disposto a entrar? Quando você decide mergulhar na presença do Senhor, você não sabe como vai acontecer, nem que jeito vai acontecer, nem que hora, mas você sabe que está nas mãos do Senhor. E você sente paz, você sente tranquilidade. Quando você está na presença do Senhor, você decide mergulhar, você começa a entender tudo que o Senhor está te mostrando. Você fica atento aos sinais da vinda de Cristo. Você fica atento às perseguições que estão ao mundo afora, que apontam para a vida do Senhor Jesus. Quando você decide mergulhar, você fica sensível ao mundo espiritual. Você sabe o momento que está sendo uma batalha e como resistir, porque você está tão mergulhado na presença do Senhor que nada, que nem ninguém pode te impedir. Mas eu pergunto para a igreja: alguém aqui já mergulhou na presença do Senhor? Você já mergulhou na presença do Senhor? Eu convido você que quer e pode passar dos seus pés. E eu pergunto para você: você vai ficar na margem? Você vai só molhar os seus pés? Ou vai chegar no tornozelo? Ou você vai arrastar para os joelhos? Ou você vai deixar o Senhor no controle? Vai deixar chegar a cintura? Ou você quer entrar nas águas profundas? Com o Senhor é assim, irmãos. Lembra de quando você começou a sua caminhada? Ou se você está no começo, lembra desse dia. Lembra de quando você começou a sua caminhada lá atrás. Primeiro você decidiu vir ao culto, depois você veio no segundo culto, depois você veio mais um culto. Aí no próximo culto, o pastor chamou você, você teve que ir à frente, receber oração. Talvez veio duas, talvez veio três. Talvez veio 4. E nesse momento o pastor vai falar com você: quem aceita Jesus neste momento, você levanta a sua mão. E nesse momento você confessa diante dos homens que Jesus é o Senhor do Salvador. Aí você passa pela palestra de batismo e passa pelas águas. E agora mais uma vez, em um ato
público, você desce as águas para confessar que o Senhor é o seu Salvador. E aí você começa a continuar caminhando, continua caminhando, e aí você dá um devocional na igreja. Limpa o banheiro da igreja, ajuda a organização, e aí você continua. Aí você é chamado para pregar, aí você é chamado para participar de um ministério da igreja, e aí você é chamado para ser um missionário lá fora. Vocês não recebem, não, irmãos? Eu profetizando Jesus. E aí você é chamado para ser missionário. E aí você é levantado como evangelista. Aí você é levantado como obreiro. Aí você é levantado como parte da obra do Senhor. E se torna homem e mulher de oração desde o primeiro momento até agora. E eu pergunto para você: aonde você está é o suficiente? A forma que você vive diante do Senhor é o suficiente? Ou você quer mergulhar nas águas profundas? Nesse momento eu quero orar com a igreja. Enquanto eu estiver orando, irmãos, saia do seu lugar. Saiba que o Senhor está aqui, pedindo um caminho para você. Aleluia. Mas você tem que querer sair da margem. Feche seus olhos.